Gente, a gente vai começar o bloco 5 no capítulo 10, que fala sobre adaptação, né? E na aula passada a gente tinha começado a falar sobre imperfeição devido, né, imperfeição devido ao tempo. E aí a gente deu um exemplo da espécie humana, deu outro exemplo da espécie humana, e começamos a falar sobre a adaptação e a importância do estudo da adaptação na espécie humana, né? Então vamos voltar pro assunto principal, que é o mistério do por que algumas adaptações são imperfeitas, visto que a seleção natural é super poderosa e ela não é um acaso, então rapidamente ela pode construir uma adaptação como o olho, né? E parece que fez isso 40 vezes na história dos animais, né? Então, aí a gente aí viu de que a imperfeição pode ser funções múltiplas, né? Isso aí a gente já matou, né? Isso aí é simples de entender, né? Aí depois tem a imperfeição pelo tempo. A imperfeição pelo tempo, a gente começou dando exemplo humano, né? Que as pessoas evoluíram para um ambiente de caçador-coletor, né? E aí a gente está, né, a gente está programado para andar 30 quilômetros por dia e comer uma dieta de carne, castanhas, né? Ovos, insetos e frutas, né? E frutas com pouco açúcar, né? E folhas, né? E cogumelos, sei lá, né? Então, essa dieta fit é uma dieta light. E por isso que a gente sente bem quando a gente faz isso, mesmo que o nosso instinto é acumular gordura, acumular sal, né? Comer coisa bem salgada, comer coisa bem doce, para poder fazer o mínimo possível. Ficar o dia todo deitado no sofá. Por quê? Para economizar gordura, para poder sobreviver à próxima fome. Então, os nossos instintos estão, né, houve uma mudança no ambiente, os nossos instintos estão adaptados para o ambiente passado, não o atual, né? Bom, e a gente também viu que, por exemplo, miopia é uma coisa que parece ser induzida pela leitura, né? No ambiente normal, os esquimós que nasceram antes de botar uma escola lá na vilarejo dos esquimós, eles tinham 5% de miopia. E depois, eles atingiram em uma geração 44% da percentagem de pessoas míopes da população americana. Então, a gente normalmente é adaptado ao passado, não ao presente. Demora um pouquinho para a gente se adaptar ao presente, né? E as mudanças têm sido tão rápidas, culturais, e que, frequentemente, o que a gente faz é todo o que era, né? Por exemplo, as mulheres deixaram de ter filhos na frequência que tinham. Então, o número de menstruações que uma mulher experimenta são 300 ao longo da vida, né? E nos povos nativos são 100. Então, isso aí automaticamente gerou um aumento no câncer de mama, né? Então, a gente está adaptado ao ambiente do passado e não ao do presente, né? E a gente tem mais alguns exemplos da imperfeição pelo tempo, né? Uma delas é de que, aparentemente, no Triturus cristatus, né, o cristão, ele, ele é muito interessante porque se descobriu que eles têm um par heteromórfico de cromossomos, né? Esse par heteromórfico de cromossomos, ele funciona se for heterozigoto. Homozigoto, grande, grande. Homozigoto, pequeno, pequeno, morre. Então isso aí implica do que metade da prole morre. Por quê? Porque deve ter acontecido alguma coisa, né? Algum, né? Talvez uma translocação, né? Tirou um pedaço desse cromossomo e pôs no outro, né? Então, eles têm euploidia quando eles estão na forma de heterozigoto. Mas quando eles estão com homozigoto, ou está faltando gênero, tem gênero em excesso, eles morrem. Isso aí pode ter acontecido em alguma população pequenininha. Se vocês olharem a distribuição desse Triturus cristatus, ele ocorre no norte da França, na Inglaterra, na Suécia, na Rússia, na Polônia, né, na Alemanha, na Lituânia, na Ucrânia, né, todo país, Letônia, Lituânia, Estônia, tudo país gelado, e Finlândia, né, que há 10 mil anos atrás estava embaixo do gelo. O gelo chegava na França. Então, cobria metade da Rússia. A Lituânia, a Estônia, a Letônia, né? Todos esses países estavam embaixo do gelo. Né? Então, provavelmente, uma população do Triturus cristatus, do cristão cristado,
ele quase se extinguiu. E aí alguma população sofreu uma translocação catastrófica, mas conseguiu sobreviver. E aí, por acaso, a população foi reconstituída a partir dessa população isolada, né? E eles têm uma mutação, né, cromossômica, uma aberração cromossômica que seria eliminada na natureza, né? Mas passou por um gargalo, né? Ocorreu dentro dessa população, todo mundo tem. Então, né, foi catastrófico, né? Implica numa redução de metade da fertilidade, né? Metade dos ovos não funcionam, mas, né, aconteceu há pouco tempo atrás e ainda não deu tempo da seleção natural corrigir isso. Aí, ele aproveita para introduzir o assunto da vantagem do heterozigoto. Então, ele falou, ó, imagine o gene de uma hemoglobina, né, da anemia falciforme, né? Se ele duplicasse, é, né, se os genes duplicarem, aí a recombinação gênica pode gerar o genótipo HB mais HBS. E ele tem vantagem do heterozigoto sozinho. Ele consegue alcançar tudo que um heterozigoto consegue. O cromossomo, uma vez fixado, também seria transmitido intacto. Desse modo, poderia-se esperar que sistemas HB+, HBS, né, evoluíssem para o sistema puro HB+, HB+, HBS, HBS. E aí poderia ser necessária compensação de doses, mas isso é fácil, né? E depois tem uma recombinação, você produz indivíduos HB+, HBS, e aí esses aí são fixados. Então, isso aí é uma maneira fácil do escape evolutivo para a vantagem do heterozigoto e é uma possível explicação para a aparente raridade da vantagem do heterozigoto. Quando o gene tem vantagem em heterozigose, se ele ficar duplicado, e ele pode aí combater o problema dos homozigotos, né? Com anemia falciforme ou qualquer outra doença que surge no homozigoto, por gene letal, né? Então, a vantagem desses zigotos pode se levar à duplicação gênica, então seria um jeito de destruir. Porém, a existência de alguns casos de vantagem do heterozigoto sugere que as populações naturais podem estar imperfeitamente adaptadas porque não surgiu uma mutação melhor. Então, casos que nem esse sugerem que o escape desse não seja tão simples, tá bom? E né, dessa condição não seja tão simples, demora um tempo para a gente conseguir. Agora, um outro exemplo é os frutos, né? Os frutos eles evoluem com os animais. Então, assim como as flores, né? As flores têm os seus polinizadores, né? E os frutos têm os seus espessores, né? Então, eles dependem daqueles espessores específicos, né? E o que é interessante é que tem alguns frutos da Ásia, né, na África, principalmente na América do Sul e Central, em que eles aparentemente não têm distribuidor. Na América do Norte, inclusive, tem um, é a laranja osage. E é interessante desses frutos, é que o da laranja osage, eles já pegaram e deram para elefantes no zoológico. Os elefantes adoram, saem cagando as sementes, né? Então não tem nenhum animal que consegue comer, mas os elefantes conseguem comer. É a mesma coisa, né? Então aqui a gente tem os frutos de crescente alata, bignomiaceae e Annona purpura moneracea. Eles são dois exemplos de frutos que os dispersores atuais não conseguem dispersar muito bem. Eles eram aparentemente comidos por grandes herbívoros extintos recentemente. Os frutos maiores mede 20 centímetros, e o fruto em B está em 30 centímetros, então não tem nada que come isso. Quer dizer, cai lá de cima, estoura, aí as cutias, as facas e os catetas e as queixadas podem comer e dispersar, só que eles dispersam por uma distância curta. E se você dá para elefantes, ou no caso da crescente, no Guanacaste, você dá para cavalos, eles comem e saem cagando as sementes. Então, aparentemente, os frutos maiores eram provavelmente comidos por grandes herbívoros extintos recentemente. Então, essas árvores foram fotografadas no Parque Nacional de Santa Rosa, na Costa Rica, né? Então, vamos olhar aqui. Aqui era o Espírito Santo, por volta de uns, sei lá, 30 mil anos atrás, né?
Aí, pô, o Espírito Santo, por volta de 30 mil anos, até 10 mil anos atrás, então, além de ter veados, né? Esse aí é o selo do Pantanal. E a anta, e a onça pintada, e a onça parda. Também tinha mastodontes, tinha preguiças gigantes, tinha toxodontes, que parecem hipopótamo, né? Tem glucodontes, que são tatus gigantes, maiores do que uma anta, né? Tinha cavalos, maiores do que uma anta. Tinha vários tipos de camelo, como a lhama, né? E a alpaca, né? O guanaco, né? Tinha tigres dentes de sabre, né? E tinha ursos de cara curta. Então, veja, aqui era o Serengeti, né? Tinha a fauna, megafauna, né? Então, essa megafauna provavelmente era os espessores, os cavalos, toxodontes e assim por diante, eram os espessores de muitas das frutas que sumiram o espessor há 10 mil anos atrás. Tá? Então, por mudança climática, ou paleoíndios que caçaram todos esses animais, tem duas hipóteses, né? A megafauna sumiu. O Brasil está desfalcado. A fauna brasileira perdeu os seus maiores representantes, né? Maiores tipo de 6 toneladas, que nem o megatério, né? A preguiça gigante, né? Ou 4 toneladas, que nem os mastodontes, né? Então, alguns frutos parecem adaptados para animais pré-históricos, então eles são anacrônicos, né? Eles é como se eles tivessem adaptados a uma megafauna extinta recentemente. Então, né, ah, essa imperfeição da adaptação pode ser porque sumiu, dispersou e ela ainda não se adaptou a ser dispersa pelo que sobrou, né? Os capetos, as antas, o que seja. Bom, aqui tem uma outra coisa também que é curioso, né? Aqui a gente pôs o guepardo, a antilocapra, o puma, o lobo, o coiote e o urso, né? Que são predadores da América do Norte. O que é interessante na antilocapra é que ela corre a 90 km por hora. Então não existe nenhum predador atual que consegue pegar ela. Agora, a antilocapra, ela é como se fosse uma gazela. E na África, o que caça as gazelas são os guepardos. Eles conseguem chegar a 110 km por hora. Então eles conseguem alcançar a, a gazela, né? Só que aí eles não conseguem sustentar essa velocidade. Então, se a gazela consegue detectar o guepardo a uma distância suficiente, até o guepardo conseguir chegar nela, ele fica exausto. Aí o que acontece? O guepardo ficou exausto e parou de correr. Então, as gazelas têm que ficar atentas, olhando, e assim que vê um guepardo, sai correndo. O guepardo tem velocidade para alcançar elas, mas ele não sustenta essa corrida por um longo período. Então, se ela conseguir ficar na frente do guepardo por tempo suficiente, ela sobrevive, né? Então, os guepardos conseguem, são corredores de tiro e as gazelas são ultramaratonistas de velocidade que nenhum maratonista humano consegue atingir, né? 3 vezes maior velocidade, 4 vezes maior velocidade do maratonista humano, né? Então, elas vão a fundo, né? Bom, o que é interessante é que a antilocapra consegue velocidade de gazela, que é um mistério, né? Por que ela é tão super adaptada? Então, a imperfeição da adaptação pode ser porque o organismo é muito mais adaptado do que ele precisa ser. E, provavelmente, o que a gente sabe é que no registro fóssil tem um animal, o Mirassomyxis lispectatus, que ele tem as proporções de um guepardo. Só que ele é parente do puma, né? Ele é da América do Norte, né? E da América, principalmente da América do Norte. Aí, as pessoas aí sacaram, o guepardo provavelmente evoluiu na América do Norte, caçava as antilocapras e posteriormente ele migrou para a Ásia e para a África e para a Europa também, né? Existia na Europa. E ele deu origem ao Sinopsis cutâneo, Sinopsis palinenses e eventualmente o Jubatus, que é o moderno atual. Né? Então, veja, os guepardos evoluíram comendo antilocapra americana. E aí a gente está vendo o guepardo fóssil pré-histórico está extinto. E as antilocapras continuam existindo, né?
Então, veja, uma imperfeição pode surgir porque ela é muito recente. E aí os bichos ainda não puderam se adaptar à ausência de um predador que hoje não existe, né? Bom, é, tem mais uma coisa. Quando uma mutação surge, ela pode ter efeitos ruins. Então aqui a gente tem essa mosca varejeira australiana, né? Ela põe larvas, né, nas feridas das ovelhas, né? E elas são resistentes ao inseticida malathion. E mas as que são resistentes ao inseticida malathion, elas desenvolvem uma simetria. Então a simetria média, né? Selvagem, heterozigotas e resistentes ao malathion. Aí o que que acontece? Mas quando eles estão protegendo as ovelhas deles com inseticida, protegendo as ovelhas deles com inseticida, protegendo as ovelhas deles, aí faz uma seleção natural tão forte que ocorre a assimilação genética. Aquela mutação, ela passa a ser carregada por todo mundo, e aí genes surgem para evitar a assimetria provocada por esse gene mutante que protege as moscas do inseticida, tá bom? Então, isso aí é conhecido como assimilação genética, né? A assimilação genética pode ser porque o meio ambiente mudou, a morfologia, e aí você cria genes para tornar essa nova morfologia mais adaptativa, ou a morfologia foi mudada por uma mutação de efeito forte, mas aí se ela é selecionada, aí o resto do genoma sofre acomodação genética, né? Para poder coexistir com esse novo gene mutante, né? Bom, então aqui a gente fechou imperfeição pelo tempo e a gente fechou imperfeição por função de múltiplo. Então, na aula que vem, na segunda-feira, a gente vai falar sobre imperfeição por restrição. Então, deixa eu fazer a pausa aqui, né? Parar a apresentação e interromper a gravação. Então, tchau para vocês e até a aula na segunda, né? Interromper a gravação. Tchau.